Vamos lá se agora vai dar certo. Esperar todo mundo entrar. Hoje, então, a gente vai conversar. Olá, vereador Lucas. Que bom que você está aí. Deixar o pessoal entrar. Doutor Caio. Vamos ver se o doutor Caio consegue entrar agora. Aceitar, doutor. Não? Nada? Só eu e o Lucas? Olá, tudo bem, Ah, deu pessoal? certo? Boa Deu noite. certo, doutor? Aparentemente, sim. A senhora me vê e me ouve? Ah, ótimo, legal. Ótimo. Vamos aguardar a nossa convidada, né? Vamos, eu não sei fixar aqui Deixa o eu ver. nosso tema, infelizmente, Talvez eu consiga. Ah, eu não mas eu consigo. vou falar pro pessoal que está entrando, né? A doutora já chegou, Alessandra. A doutora Andressa. Andressa, Então, hoje a gente peraí. vai conversar um pouquinho a respeito da Lei Tá, Geral de Proteção de Dados, né? tá, E por que que Andressa isso Lourenço. interessa ao poder público. Agora ela chegou. Boa noite, Andressa, Carla, Agnaldo, Lucas, Eu vou aceitar Samantha. ela aqui. Isso, você aceita o convite dela. Uhum. Legal. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tá tudo bem? Tudo. Desculpa a demora, gente. Tava aqui com dificuldade para entrar. Não, a gente também teve Capaz aqui. sem problema. Nós também estávamos com problemas técnicos. Ah, tá. Desculpa. Então que era só eu, né? Acontece. Rede social é assim mesmo, né? Mas, enfim, vamos dar início, então. Eu vou me apresentar para quem não me conhece, porque eu sei que tem vários parlamentares municipais aí que também. Faz tempo que a gente também não faz uma live e eu não apareço, né? Meu nome é Priscila do Amaral, sou advogada, sou concursada em Câmara de Vereadores, presto assessoria para a Câmara de Vereadores e para vereadores que desejam uma atuação mais eficiente no seu mandato, né? Junto com o doutor Caio, nós projetamos, então, o Vereador Sensato, que é um projeto que nasceu o ano passado, né? E que está aí, a caminho, com vários cursos e levando informação e capacitação para os vereadores. Hoje é um enorme prazer, né? Vamos conversar um pouquinho, então, com a Andressa Lourenço. Eu vou passar a palavra para ela se apresentar. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e por que que isso interessa à administração pública, não é mesmo? Então, está com a palavra. Fica à vontade. Hoje você é a estrela, né? Mas que isso. Obrigada, gente. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu me chamo Andressa Lourenço, sou consultora em proteção de dados e, além disso, me considero uma estudiosa sobre o assunto. E estou aqui para compartilhar um pouquinho do que eu sei com vocês, e com a Priscila e com o Caio. Eu agradeço também o convite, né, e poder estar aqui falando para esse público, né, pela primeira vez. Então, muito obrigada e fiquem com a gente até o final. Doutoras, boa noite. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? E esse tema é um tema que já temos visto essa sigla aparecendo, né? LGPD. Mas muitas pessoas ainda acham que isso é algo que só diz respeito ao setor privado, que isso não tem nada a ver com a rotina do poder público municipal. E aí a senhora poderia, por gentileza, dar uma luz. Interessa aos vereadores se preocuparem com esse assunto? Interessa ao prefeito? Ou eles já têm rotinas suficientes para as exigências que essa nova lei traz?
Interessa sim. Eu vou começar começando umas considerações gerais, falando sobre a LGPD. Ela foi promulgada em 2018 e tem como objetivo regulamentar o tratamento de dados pessoais para garantir o livre desenvolvimento da personalidade e a dignidade da pessoa humana. Por isso, ela estabelece uma série de regras que devem ser seguidas pelo agente de tratamento, incluindo o poder público. E ela também ela define de forma ampla o que é o poder público, né? Que inclui órgãos e entidades federativas, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, a gente já começa a observar daí que é importante o município também procurar se adequar à LGPD. Eu quero destacar também o artigo 1º da LGPD, porque ele é expresso quanto à aplicação da lei às pessoas jurídicas de direito público. O parágrafo único, ele diz que essas normas, elas são de interesse nacional e elas devem ser observadas, né? Então, isso inclui a necessidade do município se adequar à LGPD. Excelente. Então, primeiramente, a senhora já nos disse que é um assunto do qual os municípios não podem fugir. A Lei Não. Geral de Proteção de Dados, então, ela veio para proteger a informação dos usuários, dos cidadãos, que muitas vezes elas são vazadas e colocadas à disposição de interesses que não coincidem com o interesse, às vezes, do titular desses dados, né? A gente vê muitas vezes acontecendo, doutora, de determinados funcionários da prefeitura tendo acesso a banco de dados, por exemplo, de contribuintes, banco de dados das pessoas que estão com algum pedido tramitando junto à prefeitura. A gente vê que alguns vazam esses dados para determinados partidos políticos, para determinados grupos, apenas com fins eleitorais, ou melhor, né, eleitoreiros. A senhora entende que daqui para frente esse tipo de comportamento poderá gerar penalidades, poderá gerar algum tipo de punição para os responsáveis pelos dados? Poderá gerar sim. Inclusive, a gente tem um órgão fiscalizador, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e ela é responsável pelas sanções administrativas. E os órgãos públicos, o poder público, ele pode sofrer sanções administrativas por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então eles devem também respeitar e praticar as boas práticas de governança dentro, né, do município, no caso, respeitando as medidas administrativas e técnicas, que no caso pode ser a segurança da informação, que vem exatamente essa questão do vazamento aí de dados, né? É importante, não é porque não é uma empresa privada, que não deve se preocupar com a segurança da informação. As políticas públicas, elas devem ser transparentes, então eu acredito que o município ele tem que ser transparente com o cidadão, e isso inclui um tratamento de dados adequado para aquele titular. Perfeitamente. E na prática, a senhora entende que é necessário que o município também crie uma lei para tratar desse assunto? Ou não precisaria de uma lei, é só colocar em prática o que já existe na lei federal? Só tem alguma opinião sobre isso? Olha, eu acredito que eles, respeitando exatamente a Lei Geral de Proteção de Dados, que inclusive, dia 10 de fevereiro, passou a ser um direito fundamental, está lá no artigo 5º também, né? Foi promulgado no dia 10 de fevereiro, então eu acredito que seja o suficiente. E se precisar, a ANPD, a Autoridade Nacional, no caso, a União, que vai ter competência privativa para legislar sobre esse tema. Então, eu não acredito que seja um caso possível. Ótimo. Então, beleza. E nesse caso, a senhora tem algum conselho para os prefeitos, para os gestores municipais a respeito dessas novas necessidades, assuntos com os quais eles nunca se preocuparam?
porque existem muitos prefeitos que já são prefeitos aí há muitos, muitos e muitos anos. Inclusive, eles nunca ouviram falar deste assunto. Eles vão ter que se adequar desta vez, né? Em decorrência dessa norma. Isso. A senhora tem algum conselho para eles? O que eles devem fazer agora, sabendo que essa norma já criou obrigações para eles? Primeiramente, procurar, eles podem procurar também uma assistência especializada, gestores, em nomear um encarregado de dados, que pode ser um funcionário, né, um funcionário público ali da própria prefeitura, ou pode ser também alguém de fora, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, e que comece a fazer esse trabalho de conscientizar, os servidores do que é a Lei Geral de Proteção de Dados, o que é a privacidade, o cuidado que devemos ter durante um acesso a uma informação de repente, de algum cadastro, dependendo daquilo que, por exemplo, no caso de essa questão da vacinação aí, tem tido muito problema, né? Essa questão da vacinação, de vazar dados dos cidadãos relacionados quem tomou ou deixou de tomar a vacina. E foi uma questão de um funcionário da prefeitura mesmo, até uma estagiária. Então, assim, ter esse cuidado. Quem tem acesso a esses dados, né? A gente sabe que esses dados, os dados sensíveis, que são os dados de saúde, eles podem gerar discriminação. Então, eles têm que ter um cuidado adicional, né? Então, o meu conselho agora, dos prefeitos que não conhecem, não sabem o que é LGPD, eles procurarem começar a se adequar. Procurar se informar como posso fazer para me adequar a LGPD e proteger o dado dos cidadãos ali da prefeitura, também dos servidores, tá? Embora a gente saiba que tem a lei de acesso à informação e a gente deve visar a transparência, né, das políticas públicas, apesar disso, utilizando sempre o princípio da minimização dos dados. É o quê? Eu vou colocar ali somente o que for necessário. Excelente, Andressa. viu? Doutora Priscila, está com a senhora a palavra agora. Eu acho que uma das maiores dificuldades, até nas câmaras, né? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela também cabe para a Câmara de Vereadores. Uma discussão que há um tempo a gente teve entre servidores, porque eu também sou servidora municipal, foi justamente essa, como aplicar nos contratos administrativos, né? Naquelas licitações, com os dados de empresa, vai publicar, não vai publicar, justamente porque existe a questão da publicidade e existe também a questão da proteção dos dados, né? Como que, Andressa, você já se portou diante de alguma situação dessa? Ou estudou alguma coisa referente a isso? O que você me diz? Eu, na época, eu orientei que tirasse, tipo, CNPJ, deixasse só os 3 primeiros números e cuidasse mais dessa proteção. Mas, mesmo assim, aqui em Santa Catarina, diz que tem que ser publicado, né? Então, uma lei do Estado fere uma lei nacional, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Daí a gente fica meio assim, tá, e agora? A gente aplica ou não aplica? O que a gente faz? Então, no meu Instagram eu disse, para os servidores das câmaras, ou mesmo o servidor municipal, às vezes é tanta lei, daí você diz, poxa, mas agora? E agora o que eu faço? Ah, eu tenho que passar o número do telefone, por exemplo, de vereador, né? Dentro da Câmara, né? Chega lá um gabinete de um deputado, como que a gente faz? Hoje a gente pede autorização para todos, né? Todos os vereadores assinam uma autorização, dizendo que sim, eu aceito que passe o número do telefone, e-mail, endereço, tudo, ou não passe. Eu, por exemplo, não permito que passe, né? Na Câmara, ligar, pedir meu número, não vai conseguir. Mas, para os vereadores, que são agentes políticos, sim. Como que você vê essa situação? Se já se deparou com isso, enfim. Já me deparei com isso, sim. Inclusive, nos editais de licitação, quando a gente vai fechar já o edital, já tá ok tudo, tem as cláusulas específicas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, sobre a base legal em que você vai poder compartilhar
aqueles dados, tanto daquela empresa, no caso, se ela tiver colaboradores, porque os dados da pessoa jurídica não são protegidos pela LGPD, somente os dados da pessoa natural. Então, o que a gente vai verificar é se naquela licitação, naquele contrato, a gente vai ter colaborador, de repente é para fazer um serviço de manutenção ali na prefeitura ou algo assim. E aí a gente vai lidar com dados de pessoas naturais também. E para isso a gente vai utilizar uma das bases legais em algumas cláusulas lá do contrato, da minuta do contrato de prestação de serviço do edital. Então aí a gente já consegue resolver uma parte, mas para isso a gente precisa ter alguém específico ali dentro da prefeitura, dentro daquele ambiente, exatamente elucidando essas necessidades e tendo o conhecimento, e sendo, pode ser um servidor também, que tenha conhecimento, que invista em cursos para que ajude nessa questão. Eu fico até com um questionamento, porque nós hoje possuímos os ouvidores, né? Tanto na prefeitura quanto na Câmara Municipal. Talvez você nem saiba me responder, porque eu também hoje não sei te dizer se o ouvidor poderia ser um agente que cuida desses dados, né? Enfim, não sei se tu teve contato a respeito disso, sobre esse questionamento. Que daí seria uma segregação, não... O responsável pela ouvidoria do município, por exemplo, né, doutora Priscila? Ah, sim, mas aí seria o quê? Seria uma pessoa jurídica terceirizada? Não, um servidor comum. Um servidor municipal. Ele tem que ser específico. Não, o servidor ele não vai tratar os dados. No caso aí seria como se fosse um operador, que seria um agente de tratamento. Não, o servidor ele não vai ser um agente de tratamento, porque para ser um agente de tratamento teria que ser uma pessoa jurídica. Ah, sim. Uma pessoa, entendeu? Então nesse caso não. O que poderia ser o servidor poderia ser indicado ao seu encarregado de dados, que é o responsável por disseminar a cultura de proteção de dados, no caso, dentro da organização, dentro de uma empresa, dentro da prefeitura, que vai ficar responsável por responder às solicitações dos titulares, que podem ser cidadãos ou até mesmo próprios servidores, em relação a algum dado, algum direito do titular que ele queira exercer. Mudar endereço, mudar telefone, tá? Aí sim, mas nesse caso ele não seria não estaria tratando os dados, não seria um agente de tratamento. E a senhora, doutora, quando a senhora já viu na prática essa lei ser absorvida pela cultura de algum município? Alguma prefeitura a senhora já viu implementando? Já viu fazer alguma diferença concreta ou ainda é tudo muito abstrato? Eu trabalhei, fiz estágio, né, na junta comercial aqui do Rio e lá a gente já tem o encarregado de dados, já tem a LGPD nos contratos de licitações. Então, assim, o que eu vejo é no âmbito estadual, porque eu tenho pouco contato com a parte municipal. Mas, assim, já vejo funcionando sim, tá? Já vejo funcionando, a gente já analisa o que vai colocar, o que não vai colocar no site, quais são os dados que você precisa ou não colocar no site, o que pode ser dispensado, o que não pode ser dispensado. Ótimo. Assim, a gente já se preocupa com isso e sim, já vejo funcionar. Muito bom, doutora. Eu vi algumas vezes alguns dados de alguns cidadãos relacionados, por exemplo, a nome completo e CPF. Eu já fiquei sabendo de golpistas que usam apenas esse tipo de informação de classificados em concurso público ou processo seletivo. Tem prefeitura que publica o nome completo e o CPF dos aprovados conforme ordem de classificação. E aí, com essas duas informações, até pouco tempo atrás, já se conseguiam registrar chips de celular. Então, a pessoa foi lá, fez a prova com a melhor das intenções e, de repente, descobriu que tinha chip de celular cadastrado no CPF dela sendo usado para aplicar golpe nas pessoas. Eu também fico muito curioso a respeito da publicação de contratos que a prefeitura firma
porque eu vejo que em muitos deles, quando vão se qualificar as partes, coloca lá pessoa jurídica, nesse ato representada por seu diretor, fulano de tal, e passa o endereço completo da pessoa, né? Até o apartamento que ela mora. Super, né? E eu penso que isso também pode ser muito perigoso, né? Para que que precisa colocar o apartamento num documento que talvez pudesse estar bem protegido ali na administração? Não é falta de transparência, na minha opinião, porque colocou o nome, CNPJ, coloca o objeto, valor, coloca tudo, mas colocar o nome da pessoa, coloca identidade, CPF, todos os dados, né, dos sócios, e isso causa exposição desnecessária. A gente sabe que tem pessoas de má fé espalhadas na sociedade. Então, doutoras, a gente tem vindo com a proposta de fazer lives mais curtas para a gente conseguir abordar de maneira mais objetiva os assuntos mesmo. E aí, hoje nós trouxemos essa possibilidade, graças a senhora ter aceito nosso convite, de dar uma visão geral para os vereadores que nos acompanham sobre este assunto. Muitos não fazem a menor ideia do que se trata, não fazem a menor ideia. E muitos vão passar o mandato inteiro sem se preocupar com isso. Mas a senhora já trouxe aqui, então, que é um direito do cidadão ter a proteção. Não é porque a prefeitura vai fazer gracinha ou vai vir com Não. ideias inovadoras. Não, isso já é uma obrigação, não tem mais o que discutir. Tem que colocar em prática, né, doutora? É, não tem mais, não dá mais para fugir, é um direito fundamental. Tá lá já no artigo 5º, gente. Então, é correr e tentar fazer o máximo. Assim, pode demorar, porque eu acho que se adequar à LGPD é um processo, e pode ser um processo longo, mas aí se começar logo, eu acredito que aí vai encurtar mais o caminho, né? E, por Eu acho acaso, desculpa, doutora Priscila, sua vez. bem rapidinho. Eu acho que é até bem interessante que todos saibam, até porque hoje os dados é uma caixinha de ovo, praticamente. Eu acho que quase todo mundo, exceto eu, já passou por essa questão de alguém se passar por você, número de celular, CPF, enfim. No futuro, eu acredito que isso vai ser pior, porque é o que dá dinheiro, talvez são os dados pessoais, não é mesmo? E às vezes os vereadores, como o Dr. Caio trouxe, eles não fazem nem ideia. Ou porque tem alguém lá na Câmara ou na Prefeitura que já está fazendo isso porque vai ser necessário fazer para todo mundo, né? E não, às vezes não sabe nem como fiscalizar, né? A questão da aplicabilidade dessa lei. Devolvo a palavra, doutor Caio. Perguntar só para a senhora, que está hoje dispondo do seu tempo para compartilhar com a gente conhecimento, tem mais algum aspecto relevante que a gente não abordou ainda sobre este assunto que a senhora queira registrar? Alguma coisa que passou batida? Porque eu acabei cortando a linha de raciocínio da senhora, né? A senhora já falou, a senhora começou falando de a quem alcança, todos os entes federados, os poderes todos, e depois a gente já foi logo lá para a conclusão, para as penalidades. Mas talvez a senhora queira colocar algum outro elemento aí na nossa conversa que a gente passou e que a senhora quiser, fique à vontade. Eu acho que pegando até um gancho da doutora Priscila, achei interessante ela falar isso sobre, de repente, os vereadores não entenderem o porquê da necessidade de eu passar um mandato inteiro sem querer se preocupar em relação à LGPD. Primeiro, a gente sempre fala para as empresas privadas que você está adequada à LGPD hoje é um diferencial no mercado. Então, se você quer também se diferenciar no seu mandato, por que não se preocupar com a LGPD? Mostrar para o cidadão que você está preocupado com a LGPD, com a proteção dos dados dele. E aí sim, quem sabe até prolongar o seu mandato. A gente, porque às vezes você fica pensando assim, eu vou fazer, eu vou ter uma nova eleição, como é que eu vou me prospectar ou não me prospectar? Isso também pode ser uma boa prospecção. Então, eu acho que, assim, falando essa ideia que me veio, realmente é um tema muito amplo, então, assim, não dá pra gente abordar numa live inteira, mas se eles começarem a se perguntar isso, mas então por quê? Eu posso deixar pra lá, eu posso esperar, mas aí, de repente, se eu quero estar aqui, eu quero prolongar o meu mandato.
por que não eu fazer uma coisa diferente? Uma coisa diferente que as empresas privadas estão se preocupando. Porque elas querem estar lá no topo, para falando assim, não, olha, você pode confiar em mim, pode me mandar seus dados, e eu vou proteger os seus dados. Então, eu acho que acho que é um bom conselho aí para deixar, não sei, ou alguma coisa assim para eles poderem pensar um pouquinho. É uma boa ideia. Perfeito, doutoras. Olha, te agradeço muito. Da minha parte, estou satisfeito demais. E devolvo para a doutora Priscila a palavra. Só complementando ali, a questão dos vereadores também ter esse conhecimento, né? A gente aqui no Vereador Sensato preza pelo conhecimento. Saber o que está acontecendo e como se portar diante disso, né? Mesmo na prefeitura, e claro, presidentes de câmaras também precisam se preocupar com isso, ou pelo menos ter funcionários, servidores públicos, né, que tenham um conhecimento da Lei Geral de Proteção de Dados, até para ter essa aplicabilidade e evitar lá na frente qualquer tipo de sanção, não é mesmo? Penso que ele é bem amplo, né, o estudo, até para a questão de entregar o conhecimento para os vereadores, para os servidores públicos, tanto na questão da fiscalização como da aplicabilidade da lei no âmbito da Câmara Municipal. Essa é uma questão que me preocupa também dentro da Câmara. Proteger os dados, tanto os dados do pessoal de fora que realiza um contrato, como os dados dos próprios vereadores, né? Porque a gente sabe que para passar ali é muito fácil, né? E os dados dos servidores públicos também dentro da Câmara Municipal. Para mim também ficou bem esclarecido e era isso. Eu acho, não sei se tem mais alguma coisa, vocês fiquem à vontade, mas para mim tá ótimo, é isso aí. A senhora explicou, é muito vasto o assunto. Para uma live, a ideia é dar uma visão geral. Aqueles que perceberem a importância vão procurar mais e a senhora fique à vontade para passar seu contato. Deixa eu ver se eu decorei. LGPD. Só mais um instante. Digital. Peraí, não consegui decorar. LGPD. O que mesmo? Gestão digital. Isso, LGPD.gestão digital. É o Instagram da doutora. Sigam ela. A gente pode seguir, tem bastante conteúdo lá. E muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Certamente teremos mais oportunidades de contatos futuros. Obrigado, viu, doutora? Doutora Priscila. Obrigada a vocês. Encerrei a minha fala aqui também. Obrigado, senhora, demais pela parceria, viu? Só agradecer a vocês também pela realização da live, pela ideia. O tema é bem atual, né? E é bem importante ter esse conhecimento. Obrigada aos dois. Então, e devolvo a palavra para vocês. Obrigado, ou gente. até, quem sabe, numa próxima. Até a próxima live, então. Um abraço. Tchau. Até a próxima live, gente. Tchau.